John Jones, como eu expliquei, tem a razão dele, eu acho é super plausível. Do outro lado, o Dana White também tem as razões dele, que eu acho super plausível. Agora, nada que, uma boa grana e os fãs gritando, clamando pela luta, a coisa mude, né? Aí, coitado do Aspinall. A gente vem para a discussão, né, final, que pede ajuda do nosso Davi Carvalho aqui com sua charge genial da semana. O Dana White com o cinturão ali, aí a porta do retirement, aposentadoria, e ele botando no lugar da aposentadoria, ele botando a plaquinha chama. Pois é, né, cara? Que imbróglio isso aí, né, cara? Eu entendo o Dana White, tá? Não tô aqui para fazer meia boca, não. Eu entendo o Dana White, eu entendo todo mundo. Eu entendo o John Jones, o Chama, o Alex Poitin, é uma luta de legado, como ele falou, é o 10º, se eu vencê-lo, é o 10º campeão que eu venço, isso aí é legado. O Poitin é o cara do momento, mundialmente falando, é o cara do momento, é o cara que mais se falam dele, é o cara do momento. Quer queira ou quer não, hoje o Poitin é o cara do momento, não fala, nem lembra do Conor McGregor, não estou falando que o Poitin venda mais que o Conor McGregor, não estou falando nada disso. Estou falando que, no momento, ele fez todo mundo esquecer o Conor, aquela coisa das viúvas do Conor. O Conor, quando volta, o UFC precisa do Conor. Sem Conor não tem MMA, ele fez... Sabe, aquelas coisas. Ele fez o mundo esquecer, eu tô aqui, o Chama tá aqui, ele deliver, ele entrega, ele aceita lutas que poucos aceitariam, ele tem um carisma único, cara, enfim, o Poitin é o cara, não tem nem o que questionar, tá? Independente de ser brasileiro ou não, ele é o cara. Então, pro John Jones, é uma luta mais rentável, uma luta milionária, é uma luta de legado, bateu o cara no momento, ele mais velho, ele é um cara que está mais tempo na estrada, tá ali, por quantas gerações o John Jones já vem vencendo? Mesmo o Poitin sendo um cara mais velho de idade, é um cara novo no MMA, com pouco tempo de rodagem no MMA. Então, bateu o cara que já fez história sendo campeão em 2 divisões, é o cara que todo mundo quer ver lutar, é o cara que todo mundo paga para ver lutar, é o cara que mais hoje se fala no mundo da luta, é o Alex Pereira, o Poitin. Então, meu amigo, até quem não é da luta só fala do cara. Pessoas, eu participo aqui de umas mentorias de pessoal de negócios, de business, o nego só fala do Poitin. É engraçado, parece que é a época do Anderson Silva, assim, que o pessoal falava dos lutadores, só falava de Anderson Silva, como só existisse o Anderson, né? É a coisa do cara que furou a bolha, né? Que furou a bolha. Agora é o Poitin, né? Eu só falo do Poitin, uma loucura. E acho isso ótimo, acho isso muito legal. Então, o John Jones, cara, eu entendo o John Jones, tá? O Tom Aspinall é um perigo real para ele, é jovem, é um ponto importante, é atlético, é bom em pé, é bom de chão, tem mãos pesadas, é finalizador. O Aspinall é um cara muito perigoso, muito jovem. E outro ponto importante, para ele é mais uma luta, é mais uma luta que ele risca ali como mais uma vitória, falando em caso de vitória. Quanto o Poitin, não, é um legado. Eu entendo o que o John Jones está falando, eu entendo, tá? E entendo, agora eu vou ao outro lado, o Dana White, vou ver o lado também do outro lado, porque o Dana White está dando negativa. São 2 ativos que ele tem, 2 caras extremamente rentáveis, 2 caras extremamente, 2 estrelas. Para que eu vou botar essas 2 estrelas em choque para pagar uma? Eu tenho que vender mais, fazer mais as estrelas lutarem para ter mais público, mais fãs, para lá na frente, se os 2 ainda quiserem, fazer um embate. Eu acho que no momento, eu entendo o Dana White falar, cara, tem que lutar com o Tom Aspinall. Porque o Tom Aspinall, porque é estranho, cara, pelo menos a minha visão, tá? Aí eu falo lá do esportivo, Alonso e amigos aqui do Papo esportivo. Fala, galera, dá o like aí, galera, dá o like aí, dá curtida. Galera, 330 aqui com a gente, faz o triple C, curte, comenta e compartilha. Boa! Entendeu? Dá a moral pra gente. Dito isso,
que eu falo? Esportivamente, eu acho que tem que lutar com o Tom Aspinall. Por quê? O Tom Aspinall, pô, cara, já defendeu o cinturão linear, é até estranho isso. O cinturão interino, perdão. Pô, defender o cinturão interino é meio irreal isso. Tem que ter o campeão linear, esportivamente falando, tá? Não dá para uma categoria ter 2 campeões. Né? Eu acho meio estranho. Mas o Jones já falou que não quer se aposentar, mas se não for o Aspinall, ele se aposenta. O Dana White falou, não, se o próximo... O Poatan, ele se aposenta. Se não for o Poatan, me desculpe, obrigado pela correção, ele se aposenta. Aí o Dana White falou assim, eu nem quero conversar com o John Jones agora, porque eu sei que agora ele vai estar irredutível. Eu vou conversar com o Aspinall, ver qual vai ser o futuro do Aspinall agora, e vou esperar o John Jones ficar calmo, porque a gente conversa lá na frente. Eu acho que vai ser isso, brother. Ele vai propor pro John Jones fazer ali a integração dos cinturões, e posteriormente ele entrega uma luta contra o Poatan, champ versus champ. E o Poatan vai ter que lutar lá com o Ankalaev. Eu acho que é mais ou menos o que deve estar na mente, né, no desenho do Dana White. Agora, eu volto a afirmar outras coisas, né, Alonso? Se os fãs começarem a bater, pedir a luta, se o Poatan começar a falar, abrir o bico, o John Jones tá falando, todo mundo começar a falar, ele vai ter que dar o braço a torcer e botar os caras pra brigar. É isso. E é isso, foi legal você comentar isso, que a gente conhecendo o Joinha como a gente conhece. O Joinha é uma águia, né, meu irmão? Tá nessa há 500 anos. Pô, ele já sabe qual é a opinião do Dana e do Hunter. Que obviamente, ali por trás, ele deve ter articulado com o manager do John Jones também. Cara, vamos botar a pressão dos dois lados. O Poatan quer, nós queremos, né? Joinha, Poatan e equipe Jones quer, o manager do Jones quer. Porra, esses caras são os donos do UFC hoje, né? Depois do Dana. Os caras estão com mais moral. Então, se tiver essa pressão monstruosa, e ainda você tem o Joe Rogan por fora, que é um cara que o Dana ouve muito, e o Joe Rogan só fala nessa luta, pô, fica difícil, né, cara? Então, eu concordo com você 100%. Eu acho que... você resumiu bem, Carlão. Eu acho que o Dana, como promotor, tá fazendo o que tem que ser feito, né, cara? Tem que ser isso, esportivamente falando. Pela seriedade do evento, pô, você tem que botar esses dois para lutar. Mas... é isso que faz esse esporte ser tão interessante, ser tão especial, né, cara? Você tem outros fatores que podem fazer outra luta ser escolhida. E se o John Jones não quiser, o que vai acontecer é que o Aspinall vai querer. Entendeu? Aí o Aspinall vai ficar... Vai ter cinturão linear, né? O John Jones vai ficar enrolando. Eu tô aqui dando hipótese, tá, gente? Mas se o John Jones ficar resistente no que ele está falando, se manter esse posicionamento, se numa conversa lá na frente com o Hunter e com o Dana White ele não for convencido, e fala, não, então eu vou parar, então o que eles vão fazer? Aposenta o Gold, coloca ele no Hall da Fama, e o que eles fazem? Pega o Aspinall, tá sedento, com sangue nos olhos, o Aspinall vai aceitar. Meu irmão, entendeu? Aí vai fazer Poatan, aí só Poatan e Aspinall. É mais ou menos isso. O Poatan quer subir peso pesado, ele não quer mais ficar meio pesado. Pelo menos é isso que falam. Então o Poatan, vai até lá acontecer isso. O Poatan provavelmente vai ter que lutar com o Ankalaev, né? Provavelmente isso aconteça. E a próxima luta do Poatan na categoria peso pesado contra o Aspinall. E isso se o Jones não for convencido. Né? Se não convencer o John Jones lá na frente. Eu não sei como é que são as negociações, como você bem colocou, o Joinha, uma águia, conhece isso como ninguém. Muitas coisas estão acontecendo nos bastidores que nós, meros mortais, não sabemos. Muitas coisas. Mas os dois lados, nesse caso, têm razão. É difícil os dois lados. Sempre tem um que tem uma razão. Mas nesse lado tem o John Jones, como eu expliquei, tem a razão dele, eu acho que é super plausível. Do outro lado, o Dana White também tem as razões dele, que eu acho super plausível. Agora, nada que, uma boa grana e os fãs gritando, clamando pela luta, a coisa mude, né? Aí, coitado do Aspinall. E aí, talvez, o Jones entregue o cinturão peso pesado, velho. E faça uma super luta especial contra o Poatan, não valendo categoria. Pode ser, tô aqui também conjecturando, como fosse um BMF dos pesados, que não existe, né?
só BMF dos leves, cria um BMF dos pesados, também já chutando o balde. Mas, porque o Aspinall também, aí é minha opinião, também não pode ser prejudicado, você concorda comigo? Lógico, pô. É porque ele vai defender o cinturão interino 2 vezes. Vamos botar ele pra lutar contra o Spivak, vamos botar, sei lá, contra quem for. Pô, pra lutar de novo, pra ganhar, pra defender o cinturão interino. Interino 2 vezes é meio sem sentido, pelo menos esportivamente é o que eu acho, essa é a minha opinião. Mas vamos ver como vai ser nos próximos capítulos. Todo mundo, você gostaria de ver John Jones versus Poatan, mas eu acho que essa luta não vai acontecer agora. É o que eu acho. Não vai acontecer pelo menos agora.